Introdução à Programação de Jogos. É um projeto de extensão do IFRN vinculado ao edital número 3 de 2025 do PROEX, que é o apoio a projetos de extensão. O curso ele é orientado pelos professores Eliakim Kimote e Ciro Moura. Pode passar o slide, por favor? Novamente, sejam bem-vindos. Pode passar de novo. Falando um pouco sobre a equipe do curso, eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Luiz Eufrásio, eu sou game designer e eu atuo como artista no Projeto Brasa, que é outro projeto do qual estamos participando, onde desenvolvemos um jogo, um Metroidvania. Eu também sou bolsista responsável por esse curso e eu serei para vocês o professor nas áreas de game design e de game art. Também tem a presença do Caio Enzo, ele é bolsista do Projeto Brasa, e ele atua Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele atua como Scrum Master e Game Designer do Projeto Brasa. Ele tem experiência na área de desenvolvimento de jogos, inclusive tendo um próprio jogo lançado, que é o Momo Shooting, e ele vai ser o professor responsável pela parte de programação do nosso curso. Contamos também ainda com mais duas pessoas que vão dar apoio direto nas aulas, Amélia Mariana e Deison Muriel. Amélia Mariana, que é artista no Projeto Brasa, e aqui será monitora das minhas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a parte de arte ou design, podem conversar com ela. E o Deison Muriel, que ele é programador no Projeto Brasa, e aqui ele será o monitor das aulas de programação, acompanhando o Caio. Basicamente, essa é a nossa equipe. Se a Amélia e o Muriel quiserem falar alguma coisinha, Caio quiser falar mais algo. Oi, meu nome é Amélia, boa noite. Opa, boa noite, sou eu, tá? Muriel. E aí, Caio? Eu sou o Caio. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Boa noite novamente. Meu nome é Deison Muriel e exatamente como o Luiz disse, basicamente eu vou atuar aqui como monitor, certo? Então qualquer dúvida relacionada à programação, que eu acredito que vocês vão procurar, meu número está lá no grupo e é isso. Eu acredito que o projeto vai ser bem, vai dar certo, né? Vai ser bem funcional. Pode passar o slide, Caio? Antes de passar, falando sério agora, gente, meu nome é Caio, eu sou do terceiro ano de informática aqui do IFRN, sou colega do Muriel tem aula comigo também. Como o Luiz falou, tem uma experiência, né, uma certa experiência já com Game Maker, tem um jogo lancei ano passado, Momo Shooting. Algumas pessoas mais próximas de mim, né, que estejam aqui presentes, com certeza já jogaram. Eu sou um cara que eu falo bastante e eu falo rápido, né? Mas quando eu dou aula assim para as pessoas, eu gosto de falar que eu não sou professor, eu estou professor, né? Eu gosto muito de ensinar, mas eu gosto mais ainda de aprender, né? Eu espero que o nosso curso seja bastante produtivo, tanto para a gente quanto para vocês. Pronto, acho que agora, se quiser, pode passar. Falando um pouco da divisão das aulas, o curso, ele atualmente foi decidido que ele vai ter 11 aulas, sendo semana sim, semana não, tendo aula. Então, vai ter essa primeira aula que nós estamos dando agora, que é uma aula de introdução, e mais 10 aulas depois disso. A próxima aula, o plano é que ela seja no dia... Calma. Dia 23. Que vai ser uma aula ministrada por mim. Já vai ser uma aula da parte de game design. E a ideia é que o curso intercale bastante nesse sentido. Intercale bastante entre game design e programação, fazendo com que, dessa forma, quem é mais da área da programação já vai conseguir ver as aulas sem perder o ritmo, e quem é da parte de arte também vai conseguir ver as aulas sem perder o ritmo. Pode passar, Caio? Vai ter as férias, durante as férias não vai ser passado nada, e voltando às férias nós também já vamos retornar com o curso. Os objetivos do curso são aprender os fundamentos sobre desenvolvimento de jogos, incluindo a parte de arte,
programação, game design, garantir o aprendizado em lógica de programação e suas nuances, variável, estruturas condicionais, looping, entender e compor a harmonia gráfica dentro do jogo, compreendendo sobre o funcionamento de cor, forma e a mensagem com que o que você está mostrando quer dizer, e criar jogos a partir da visão do jogador. Criar jogos dominando a parte de arte para projetar jogos divertidos e funcional. A ideia é, ao final do curso, desenvolver um jogo completo. Como pode passar? Como já foi falado, as aulas vão ser a cada 15 dias, ou seja, de semana em semana, uma semana sim, uma semana não. E a ideia que a gente tem é que seja formado uma equipe na turma do curso. Então, seria dividir quem vai participar do curso em pequenas equipes, pequenos times, e alterar entre programação, arte e game design. Ter essa alternância nos módulos. Algo que a gente pede é a frequência durante as aulas, que participe das aulas. Mas eu sou mais da área da programação, não atuo muito na área de arte. Mas mesmo assim, participar durante a aula, porque é bem importante para quem é da programação conseguir fazer a integração entre a arte e o jogo que está sendo programado. Para quem é da arte, é a mesma coisa, assim, se manter presente nas aulas que não são só da arte também. Pode passar. Só para complementar, pessoal, é importante a gente ter aula de áreas mistas, porque com isso, mesmo que você não vá se aprofundar em arte, né, ou não se aprofundar em programação, quando você exercita, você entende o processo por trás, né? Então, enquanto desenvolvedor, é sempre interessante que você tenha pelo menos uma noção para que, quando você for trabalhar em uma equipe, né, em caso de você não se aprofundar, você vai estar ali compreendendo e sendo ali bem mais... Você vai conseguir trabalhar melhor em equipe quando você entende todos os processos por trás da produção do jogo. Essa parte do Game Maker e os videogames eu vou deixar com o Caio. Caio, pode passar para ele. Isso aí. Pessoal, boa noite novamente, né? Gente, eu gostaria que, para a gente se conhecer melhor, conhecer vocês conhecerem a gente também, eu gostaria que quem tem o hábito de jogar videogame aqui, quem gosta de jogar videogame, tem como hobby jogar videogame, ou que como meio de descontração jogar videogame, quem tem esse hábito que levante a mão aqui na reunião, por favor. Só vem aqui no Meet aqui levantar a mão. Ei, cara, você tem que levantar a mão também. É bastante gente, né? Bastante gente aqui da reunião. Foi o que eu imaginei, né? Porque eu acredito que se você não tivesse o hábito de jogar, você não estaria aqui, né? Interessado em criar seus próprios jogos. Gente, eu gostaria também que vocês colocassem aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone também pode abrir, mas acho que no chat fica mais organizado para vocês também, para a gente. Que vocês falassem qual é o jogo favorito de vocês e por que esse é o jogo favorito de vocês. Se vocês não souberem dizer um jogo específico, que vocês digam, então, qual tipo de jogo que vocês gostam, entende? Por exemplo, eu não sei dizer qual é o meu jogo favorito, mas eu gosto bastante de jogo de tiro. Então você falou, gosto de jogo de tiro. Entende? Podem colocar aqui no chat que a gente vai estar acompanhando. JRPG. JRPG eu gosto bastante também. Teve Deltarune que saiu agora. E se inclui vocês também, tá, pessoal? Luiz, Amélia e Muriel. Podem colocar também. Fazem parte da aula. Falando mais de mim, meu jogo preferido ele é Minecraft. E pela grande diversidade de coisas que você pode fazer lá. Mas fora o Minecraft, eu também gosto muito de Cuphead, mano. De Cuphead, maravilhoso. Mano. Eu gosto de Dinossauro Cadillac.
Pra ser sincero, eu gosto de tudo. Eu gosto muito de jogo de bola, futebol principalmente. Mas assim, questão de jogo, um dos que eu conheci atualmente, eu gosto bastante, é o próprio Undertale, cara. Que por incrível que pareça, eu conheci um dia desse e gostei muito, sinceramente. Gente, assim, eu por mim, Caio, eu jogo bastante coisa. Amélia, eu prometo que já já deixo você falar. Gente, eu gosto de bastante coisa, eu sou bem diverso, né? Mas eu acho que um amor que eu carrego assim, né, junto comigo é Pokémon, né? Porque Pokémon ele é muito vasto, assim, tem muita coisa para se fazer, muita forma de combinar, né? Tanto porque cada Pokémon pode ter até 4 ataques, e aí cada ataque funciona de um jeito diferente, aí você mistura os Pokémon, aí você monta o seu time. Gosto bastante de Pokémon, acho que eu sou apaixonado por Pokémon. Você acha que se eu tivesse que jogar um único jogo, não um único jogo, mas uma única franquia de jogos do resto da minha vida, com certeza seria Pokémon. Deixa eu ver aqui o chat, puxando aqui de cima. Jogo de luta. Cara, jogo de luta, eu tenho um problema com jogo de luta. Muriel sabe disso. Que eu jogo bastante com o Muriel, né? A gente é bastante amigo. Só que ele não sabe, assim, ele não sabe eu apresentar um jogo pra ele e ele só jogar o jogo normalmente. Ele tem que se viciar no jogo pra mostrar que ele é melhor do que eu, cara. Eu não consigo jogar nada competitivo com ele, que ele é insuportável. E ele sabe. Amélia, você ia falar? Eu deixo. Coffee Talk é um jogaço. Gente, eu queria ler um pouco aqui ó, as respostas do chat. Raul falou que gosta de jogos mais clássicos assim. Resident Evil 4, cara, eu comecei a jogar agora. Comecei a jogar Resident Evil 4 agora, depois de muito tempo. Gente, basicamente, esse trabalho que a gente tá fazendo agora, a gente analisar, ver os jogos que a gente jogou e por que a gente gosta desses jogos, é justamente o trabalho de um game designer. Os meninos vão entrar mais nisso na aula deles, mas um game designer, basicamente, o trabalho dele é analisar os jogos, ver quais são os pontos positivos daqueles jogos e trabalhar em cima disso. Não só isso, mas enquanto analista, né, é isso. Pessoal, por que nós jogamos jogos? Eu gosto sempre de falar de um livro, que foi um dos livros que me introduziu, né, nessa área de desenvolvimento de jogos, que se chama Introdução ao Desenvolvimento de Jogos, de um escritor americano chamado Steve Rabin. E, basicamente, um dos capítulos do livro, ele fala que a gente joga videogame simplesmente porque os jogos, hoje em dia, os jogos eles têm um poder dentro da mídia tão grande quanto livros, filmes e música. Eu acredito que a gente joga videogame simplesmente porque é uma atividade lúdica, né, e que diverte a gente. Da mesma forma que as crianças, elas precisam brincar no seu desenvolvimento porque faz bem para elas. Eu acho que a gente joga videogames pelo mesmo motivo que a gente escuta música. A gente joga porque a gente gosta. Sei que parece uma resposta bem vaga e rasa, mas é literalmente por causa disso. Os videogames fazem bem pra gente porque quando a gente joga, a gente deixa de lado bastante coisa e a gente foca aí no momento de divertimento, né, bastante porque é prazeroso, exatamente. E o Game Maker? Gente, o Game Maker é o programa que a gente vai estar usando no nosso curso. Eu vou orientar depois como a gente instala o Game Maker no computador, né? No computador de vocês. Provavelmente nas próximas aulas a gente já vai ter um laboratório reservado, né? Presencial lá no IF, no campus. Quem puder e quiser participar presencialmente. Mas para quem for levar o computador de casa ou for acompanhar somente online, eu vou orientar depois como a gente pode baixar o Game Maker, né, no computador de vocês. Pessoal, eu gostaria também de mostrar para vocês alguns jogos que foram feitos com o Game Maker, para que vocês tenham assim, noção do poder, da praticidade e do que a gente pode fazer no Game Maker. Eu tenho certeza que vai inspirar bastante vocês, certo? E que vai animar vocês a se manterem focados, né, no projeto de vocês. Mas antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora, sobre o funcionamento do curso, sobre essa temática dos videogames que eu falei agora. Se alguém tiver, só levantar a mão e falar. Ok, beleza. Gente, primeiramente, eu gostaria de começar aqui por Web. Não é um jogo muito conhecido. Opa, o curso vai durar
o curso vai durar apenas um ano. Se eu não me engano, a gente tem 11 aulas, contando com essa. Então, fora essa, vai ter mais 10. Então, 10 aulas a cada 15 dias. Alguém faça a conta aí. Mas se eu não me engano, acho que em dezembro tem acabado já, cara. Se não acabar em dezembro, é por aí. Previsão é dezembro. Previsão é dezembro. Isso. Obrigado, Eliakim. Obrigado. Gente, a gente tem aqui o Webd, que é um jogo que ele mexe bastante com física. Como vocês podem ver, o jogo dessa aranha, que ela controla essas teias. E aí é um jogo que ele mexe bastante com física. A física é uma coisa muito importante, né, dentro do âmbito dos jogos, principalmente quando a gente quer fazer jogos assim, que mexam com a percepção das pessoas, que elas vejam o jogo e pensam, nossa, esse jogo é bastante realista. Não necessariamente realista em termos gráficos. Vocês podem ver que o Webd é um jogo que ele usa pixel art, mas que esse quesito da física dele torna ele um jogo bastante proveitoso. Para ser bem legal. Esse jogo ele não é tão conhecido, se não me engano, o Psycho gravou ele uma vez. Gente, feito no Game Maker também, a gente tem Katana Zero, que é um jogo que o diferencial dele, como vocês podem ver, ele é um jogo bem visual, bastante gráfico. Tem muita explosão, tem muito poderzinho. Confesso que eu não joguei tanto Katana Zero quanto eu poderia ter jogado, mas é um jogo que o game feel dele, ele vem disso. É um jogo que ele tem muita explosão e você sente aquela dopamina enquanto você joga, entende? Principalmente no dia de hoje, né, que a gente tá tão acostumado com dopamina rápida, tá acostumado com essa sensação de diversão a todo momento. Katana Zero é um jogo que ele mexe bastante com isso. Em contraste com Katana Zero, que é um jogo bastante gráfico e impactante, a gente tem também Fields of Mystery, que é um jogo relativamente recente. Se vocês prestarem atenção, com certeza vocês já relacionaram ele com o Stardew Valley. É um jogo que lembra bastante o Stardew Valley. Ele é um jogo, assim, o diferencial dele é que ele é um jogo bastante relaxante, né? Ele é um jogo, assim, confortável. Quando você joga, você percebe, assim, que o jogo ele teve aquele cuidado para deixar o jogo o mais confortável possível. Vocês podem ver que os jogos, eles têm muito isso. Enquanto Katana Zero é um jogo com muita explosão e muitos efeitos visuais, Fields of Mystery é um jogo que, mesmo que ele se preocupe, né, com essa questão visual, ele é um jogo que ele, diferente de Katana Zero, ele foca mais em ser um jogo divertido de uma forma diferente, ele é relaxante, né, e ambos podem ser divertidos do jeito deles. Isso é uma coisa que a gente quer explorar dentro do curso, correto? A gente quer que cada um de vocês, né, busquem fazer o jogo de vocês da forma que vocês, assim, vocês gostam. Façam um jogo que vocês gostem de jogar, correto? A gente vai explorar bastante isso, a gente vai focar bastante em ter jogos diferentes, cada um com o seu jogo. E pessoal, para finalizar essa parte dos jogos feitos no Game Maker, talvez vocês não estejam tão familiarizados com esses jogos que a gente falou, talvez vocês não conheçam tanto, né? Principalmente Mystery, que é mais recente. Mas a gente tem aqui o queridinho da galera quando a gente fala de jogos no Game Maker. E eu gostaria que o meu amigo Muriel falasse sobre ele. A gente tem o lendário Undertale. Muriel, por favor, faça as honras. Cara, na verdade, quando eu comecei a mexer com Game Maker, tinha muito jogo que eu não conhecia, certo? Que era do próprio Game Maker. Inclusive, o próprio Undertale eu não conhecia, mas depois que eu joguei, inclusive o Undertale era febre em mais ou menos 2017, por aí. E eu sempre havia falado do jogo, mas eu não conhecia. Aí depois que eu fui conhecer o Game Maker e tal, que eu joguei, que eu vi o quanto o jogo é espetacular, inclusive para mim era como se eu morasse numa caverna, que eu não conhecia Undertale, ficou meio claro assim para mim o quanto o jogo é incrível. E além do mais, eu também acho muito interessante o quanto Undertale é um jogo muito famoso e assim da própria engine do Game Maker, certo? Então, também é um fato interessante que a gente pode produzir jogos incríveis e jogos muito bem feitos tal, no nível de Undertale só pelo Game Maker. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, de se dizer, e curioso, é que o Undertale, ele foi feito por uma pessoa só, entre aspas, né? 99% dele foi uma pessoa só, um criador. Então, assim, uma pessoa só criou um jogo desse tamanho e no Game Maker. Então, para mim, eu vejo o Game Maker como uma porta gigantesca para um mundo enorme. E eu acho que o Undertale mostra isso muito bem. Eu acredito que a maioria de vocês, ou se não todos, conhecem esse jogo, ou pelo menos já ouviram falar. E ele foi feito no Game Maker, mais uma vez. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, pode mandar, tá? E se quiserem falar no microfone também, né? Se sentirem mais confortáveis, só levantar a mão que a gente libera também. Sim, mais uma vez, como eu tinha dito, a própria questão do Game Maker, tudo foi feito por uma pessoa só. Então, assim, sprite,
A própria questão da programação foi uma pessoa só. E o nosso curso, é bom lembrar que, como o Caio já falou, a gente está buscando explorar isso em vocês. A gente tem as aulas tanto de design, que é a parte de desenhar sprite e tal, desenho, no geral, claro, e a própria parte da programação, que, resumidamente, é a programação do jogo, né? O desenvolvimento, né? Do que vai acontecer. Então, assim, o curso vai ser muito interessante. Como um todo, eu acredito que foi bem provado isso ao decorrer da aula. Alguma dúvida, pessoal? O Deltarune também, exatamente. Deltarune está sendo feito no Game Maker também. Um exemplo mais recente aí, né? Dando uma lida aqui no chat, pessoal. A gente tem diferentes públicos aqui, né? Era isso que eu esperava aqui do curso, que a gente tivesse pessoas com gostos diferentes. E isso me anima bastante, porque mostra que a gente vai ter jogos diferentes, né? O nosso jogo usado no curso, ele vai meio que ter a mesma base, mais ou menos. E eu tava com medo da gente acabar caindo num museu de jogos iguais. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter jogos bastante diferentes. Nós temos aqui públicos diferentes, gostos diferentes. Isso é bem bacana. Pessoal, a gente tem aqui agora alguns critérios para a certificação do curso. A gente vai ter certificado no nosso curso, né? Ao final dele. Mas, para isso, é importante que a gente cumpra alguns pontos. Primeiramente, é necessário a gente ter 75% da frequência. Então, aquele aluno que ele não tiver assistido a pelo menos 75% das aulas, ele, infelizmente, não vai poder receber o certificado. E a gente precisa também de um produto pronto, né, ao final do jogo, ao final do curso, quer dizer, perdão. Né, então, a nossa meta, né, nossa meta macro, assim, como a gente gosta de falar, nosso objetivo final aqui no curso é que, ao final do curso, vocês tenham produzido um jogo completo. Não um jogo que vocês possam mostrar e falar, olha, esse jogo aqui eu fiz, eu e meus amigos fez juntos aqui no curso. Como eu disse antes, né, não necessariamente você vai fazer tudo do jogo, né, por isso que a gente vai ter equipes também, aqui dentro do curso. E é interessante, não obrigatório, mas interessante que a equipe de 3 pessoas fica uma pessoa mais encarregada da arte, uma da programação e uma do game design. É obrigatório? Não. Mas se ficar organizado dessa forma, eu acho que é bastante interessante para vocês. É bom que vocês ainda conseguem ver assim, verificar, né, o que funciona melhor para vocês. A gente tem agora aqui, basicamente isso. Cumprindo esses 2 critérios, né, um produto e 75% da frequência, vocês vão poder estar emitindo o certificado ao final do curso. Pessoal, dúvidas? Dúvidas, perguntas? Tu fica levantando a mão, ele é aqui, pode falar, ele é aqui. Pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Eliakim Timóteo, eu sou professor aqui no campus Paulo dos Ferros. Tem algumas pessoas que não são, né, do campus, não são estudantes daqui. A gente está com um projeto aqui, foi falado, eu acho que podia, de repente, cara, conseguir alguma imagem ou aqueles frames que a gente tem do nosso jogo aí que a gente está construindo só para exibir aqui pro pessoal, aquela coisinha mesmo que a gente tem, aquele rascunho, você pode até parar de exibir a sua tela e trazer para cá, não sei, se você já tem pronto alguma coisinha aí. Consiga agora. Enquanto eu falo aqui, só para apresentar, surge dessa ideia, né, assim, foi despretensioso, eu estava falando que eu queria fazer algumas coisas com jogos na aula de sociologia, aí comentei com o Ciro, ele, bora fazer aqui, tá, digitar um jogo, né, que eu estava pensando em jogo de tabuleiro. E aí foi crescendo, o Caio apareceu para a equipe, e aí foi crescendo, o Luiz, enfim. A equipe já teve várias pessoas, já saíram, já entraram outras, a Amélia é a mais recente, a Amélia do curso de alimentos, por exemplo. Então, assim, a gente está nessa caminhada de falar sobre jogos e como é que a gente pode usar jogos nas nossas aulas também. É interessante, né? Foi falado aqui, o Caio falou do entretenimento, da brincadeira, e a gente sabe que tem jogos que são bem complexos, né? Que contam histórias, tem um cunho sociológico, um cunho ali
de aprendizado também, né? Então, a ideia surge disso, das nossas reuniões, e assim, de reunir uma equipe, pessoas que estão interessadas, né? Pessoas que estão interessadas em jogos, e no futuro, conforme for aqui o andar da carruagem, vocês podem fazer parte da equipe, de repente, do projeto, né? Se quiserem, né? Se quiserem fazer parte da equipe do Brasa, o Caio vai catalogar ali, vai catar uns trechinhos das coisas que a gente está desenvolvendo. A gente trabalha desde janeiro, fevereiro, mais ou menos. A gente vai ter uma parte, só para reforçar sobre o produto final, assim, não precisa ser o jogo pronto, né? Mas é uma possibilidade, a gente vai dividir, vocês vão escolher, assim, entre vocês, montar trios, até quartetos, quem sabe, não sei, duplas, trios. Tem que ter 75% de presença, aí vai ter um certificado aqui pelo Instituto, né, pelo um projeto de extensão, e 75% de presença e um produto. E aí a gente está sugerindo isso, que seja o rascunho de um jogo. Alguma coisa jogável ali, que a gente possa, tendo né, as bases, o pessoal vai dar as aulas. As aulas não serão conduzidas por mim, nem por Ciro, vão ser pela equipe que foi falada aqui, né, os 4 estudantes que estão aí, vai ser intercalado, e a ideia é passar essa visão geral, mesmo que você seja mais da programação, aí você vai ver coisas da arte, mesmo que você seja da arte, você vai ver coisas da programação, que é inclusive para entender o trabalho do outro. Para trabalhar em equipe, a gente tem que ter noção do trabalho do outro, até para cobrar, para pedir assim, olha, você vai fazer tal coisa, né? Para você ter noção de quanto tempo leva, e a pessoa vai explicar o trabalho dela, né? De vez em quando a gente tem reuniões assim, olha só, o meu trabalho é assim, eu preciso de tanto tempo para produzir isso aqui. Então a gente vai conversando e vai acabando que aprendendo a área do outro colega ali. O trabalho em equipe é assim, a gente sempre está aprendendo e dialogando, né, expondo nossas ideias, surgem atritos, mas atritos assim, atritos de ideias de, eu não concordo com isso, vamos ver aquilo e tudo, e a gente vai, cede aqui, para eu ganhar ali numa posicionamento e tal, isso faz parte do amadurecimento também da gente enquanto profissional, né? Pensando também no futuro, né? Isso inserido na nossa formação pessoal e também profissional. Então, assim, eu dou as boas-vindas a vocês. Os encontros vão ser esse horário, 7, 7h30, tem um grupo do WhatsApp. Pode até colocar aqui alguém o link do grupo do WhatsApp, porque eu acho que tem gente aqui na chamada que ainda não está no grupo. A gente estava conversando, a gente pode receber inscrições ainda, tá? A gente pode receber inscrições se você conhece algum colega que gosta, que tem interesse em ter noção aí de como é que se desenvolve um jogo. Você pode convidar, pode pedir para procurar a gente, né? Os monitores aqui do curso, pode me procurar Ciro também, para fazer a sua inscrição, né? A inscrição é assim, você não fez a inscrição antes, né? Você pode, vem acompanhando as aulas e colocando seu nome na frequência, toda aula vai ter isso. Hoje foi bem no comecinho, já passou aqui, né? Lembrem de fazer a frequência, assinar lá, botar o seu nome completo e o seu e-mail, tá bom? Nas próximas aulas, não vai ser no comecinho da aula, tá? Vai ser mais um pouquinho para frente, tá bom? Você pode, deixa eu ver, eu vou copiar de novo aqui, mandar para vocês, vai ser assim pelo Forms, tá? Uma outra coisa também, né? É óbvio, mas é bom deixar bem claro, pode chamar a gente de fora do IF, pode, do IF, pode sim. Tá? Tem gente aqui que não é estudante, tá? E aí, outra coisa, né? O respeito aqui nos comentários, nas nossas falas. Eu sei que não precisa, né? Estamos com pessoas aqui
que são comprometidas, então sem ataques, né, sem ofensas. Vamos sempre colocar o nome também na conta, tá? Não colocar apelido, que é para a gente ter noção de quem que está acompanhando, para a gente acompanhar também, porque os monitores também vão ficar olhando isso, tá? Não é só botar o nome no Forms e ir embora. Se tiver algum problema, pode comentar. Hoje eu não pode justificar, hoje eu não vou poder. As aulas vão ficar gravadas. A gente vai selecionar. A gente não está bem definido isso. A gente está construindo aqui. Vamos ter uma página do projeto também, tá? Um site com algumas informações básicas. E as aulas vão ficar gravadas. Então, você assistiu a aula, ficou com dúvida, vai estar gravada. Ou você, eventualmente, perdeu uma aula, ficou doente, ou enfim, alguma coisa da vida, você vai poder revisar essa aula, tá? Rever a aula. Então, são alguns pontos, assim, o pessoal vai... normalmente vai ser 1 hora de aula, tá? A gente tá programando assim, pode passar um pouquinho mais, só para vocês se programarem também. Então, eventualmente, tem dias que vai ser às 7h30, né? 7h30, outros dias às 7 horas, como nós marcamos aqui. Vai depender da dinâmica do pessoal, aqui lembrando, né? Tem gente que está no primeiro ano, tem gente que está no terceiro, está fazendo estágio. Então, é um pessoal aqui que tem bastante outras atividades, certo? Então, esse horário, fiquem atentos lá pelo grupo do WhatsApp. Nós temos também um GSA, um Classroom. Eu não sei como é que está a autorização para quem é de fora da instituição, mas esses materiais, esses slides vão ficar disponíveis também, tá bom? A gente vai fazer que seja um drive que seja acessível para todo mundo, não só um drive da instituição. Eu acho que pode ficar interessante também, né, pessoal? E com as aulas. Aula 1, aí vai estar o slide e o link do canal, da aula gravada no YouTube. Aula 2, aí vai estar bem direitinho, você pode fazer todas as revisões. Eventualmente, quando nós avançarmos um pouco mais e estivermos com mais bagagem, a gente pode fazer alguma aula extra, eventualmente para tirar uma dúvida, sabe? Uma aula de reforço, alguma coisa assim. Pode ser fora de um horário da noite também. A gente vai ver isso tudo, tá? Eu fico em aberto. Depende muito da disponibilidade aqui do bolsista e dos demais estudantes. Eu acho que Caio já conseguiu, mas Muriel levantou a mão, já tem um tempinho. Muriel, fale aí, o que você ia expressar? Pessoal, só queria comentar uma coisa, que assim, ao redor do curso a gente vai ver muita coisa, certo? Então, assim, para começo de vocês, primordialmente eu queria dizer que, assim, não necessariamente vocês precisam ser perfeitos durante o curso. O que eu quero dizer com isso? Eu, enquanto programador, eu sou um tipo de cara que eu só mexo na parte da programação. Por exemplo, eu tenho um sério problema com desenho, questão de sprite. Inclusive, a própria aula de arte, inclusive, também pode me ajudar. Eu sou fundamentalmente da parte da programação. E assim, o que eu quero dizer com isso é que não necessariamente você precisa ser o cara perfeito que vai saber programar e desenhar. Vai ter, claro, gente que vai se especializar na parte da arte, quanto gente que vai se especializar na parte da programação. E isso também é interessante, porque isso também é um dos motivos que a gente fez, que a gente escolheu para a gente formar grupos, certo? Por exemplo, eu já fiz alguns jogos, por exemplo, com amigos meus, certo? Inclusive a gente aqui do projeto de extensão, eu, Caio, Amélia e Luiz, é claro, tirando os professores, entre aspas, a gente também está formando o jogo e cada um de nós tem a função, digamos assim. Por exemplo, eu e Caio enquanto programador, por exemplo, né? E a Amélia e Luiz enquanto artistas. Então, foquem em tudo que vocês conseguirem, certo? E a dica que eu passo é essa. E também como um conselho, claro, para não se desesperar conforme o tempo passa, que tudo vai dar certo, tudo vai fluir. E como eu disse, cada um tem afinidade em um. Por isso que Caio também ressaltou que era bom ter no grupo uma pessoa da arte, da programação, não necessariamente que seja uma regra, só que ajuda. Só que, claro, nessas aulas a gente vai ensinar tudo que vocês vão precisar saber, certo? Como também vai ter aquelas pessoas que vão ser muito bons, né? Extremamente perfeitos nos dois, certo? Mas, claro, existem casos e casos, né? Então, o conselho que eu dou é esse.
Certo, obrigado, Muriel. Aqui foram colocados novamente, tá? O link, quando o Forms a presença, tá bom? Assinem aí, gente. Foi colocado o Classroom. Quem não tem e-mail institucional tem algumas limitações, pelo que eu entendi, pode ver, pode acessar, mas é complicado baixar os materiais que estão lá, tá? Então a gente vai disponibilizar os materiais das aulas, os slides, por um outro link também, tá? Tem um grupo do WhatsApp. Alguém coloca aqui no chat, por favor, porque eu acho que tem gente que está aqui e não está no grupo ainda do WhatsApp, tá? Alguém coloca aqui, por favor, o link do WhatsApp. Como eu falei, a gente ainda está aberto, tá? Para inscrição, para as pessoas virem, pode ser de fora. Esse é um projeto de extensão. A ideia é levar também para as pessoas que não estão matriculadas na instituição, tá bom? Então é isso, eu acho que a fala do Muriel foi muito boa. É um primeiro momento, é um desenvolvimento, por mais que a gente fale assim, tem que ter um produto. Nossa, eu vou ter que, em dezembro, eu já tenho que ter um jogo, parte de um jogo, né? Que tenha ali a estrutura, tenha elementos básicos. Conforme as aulas forem passando, vocês vão ver que é possível. Trabalhando em equipe, é possível. Para estimular vocês, né? E para vocês verem que é possível também. Então, são dois caminhos. Para nós termos isso documentado, olha só, essa pessoa tem um certificado pelo Instituto, né? Então, ela entregou um produto. E você vai ver que é possível, certo? Lembrem de assinar aqui, ó. Tem vários links, tá? Ó, tem o link aqui a Amélia colocou. Obrigado, Amélia. O WhatsApp, acessem lá, tá? Por lá vai ser os comunicados oficiais também. Qualquer eventualidade, qualquer coisa assim, vai ser passada por lá. Tem aqui do Classroom e antes também tem o do Forms. Assine ainda. Agora tinha 20 e poucas pessoas na sala e só 15 tinham assinado, né? Claro que eu, por exemplo, não vou assinar, então tem que fazer esse desconto. Mas veja aí se você já mandou. Amélia, se levantou a mão, você quer falar, quer comentar? Só queria falar sobre, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu como monitor, eu coloco quase toda a disponibilidade, assim, pra falar sobre arte. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguns aspectos do jogo, de sprite, dessas coisas assim, eu posso ajudar, animação também. Só não me mandem mensagem às 3 horas da manhã, que aí eu vou estar dormindo. E eu acho que eu posso falar pelos outros professores aqui do curso que a gente pode tirar qualquer dúvida em qualquer momento, não tenham vergonha de perguntar. Aqui na aula, fora, é importante que vocês expressem as dúvidas. Só isso. Caio, você vai apresentar agora a parte jogável do jogo, Isso. mas o jogo visualmente ele não tem muita coisa, então antes disso eu queria poder apresentar um pouco do que tem de esboços da parte visual do jogo. A gente ainda está numa parte do projeto em que estamos trabalhando mais com esboço, ainda estamos definindo o tipo de arte do jogo, como vai funcionar. Então, eu quero mostrar para vocês alguns esboços que a gente já fez. Isso aqui é um esboço um pouco mais velho, é quando a gente ainda estava decidindo um pouco sobre como ia ser a HUD do jogo. Vocês conseguem ver aí que ainda tem algumas partes que a gente estava decidindo como ia ser o personagem, como ele poderia funcionar, algumas ideias que foram descartadas, algumas ideias que foram para frente. Então aí, só um momento. Passando aqui, a gente já tem uma ideia de como um mapa básico assim, uma base de como funcionaria a parte de orientação visual do jogo, a parte mais de angulação que o jogo seria. Aqui, outra parte está deixando esse quesito de angulação, esse quesito de como o jogo funcionaria, um tamanho de HUD diferente, mais esboços feitos sobre o personagem, mais coisa aqui sobre como o personagem funciona.
uma ideia de item que poderia ser equipável. Aqui tem também mais um esboço sobre o personagem. Sobre essa pergunta de 2D ou 3D, a ideia é que o jogo visualmente seja 2D. Aqui a gente vai ter um esboço de cenário, porque sobre como o jogo... Como é a ideia do jogo, a ideia é que o jogo se passa mais num seringal. Aí eu fiz mais essa floresta, que era para ser uma floresta seringal, mas com pesquisas e orientações de Eliakim, foi visto que esse tipo de floresta de seringal já é uma floresta não natural, então não poderia ser assim. Foi um pouco descartado, mas não foi descartado as árvores. Aqui tem mais ideias de HUD, mais ideias para o personagem, sobre como poderiam funcionar as fases, fase em água, fase fora. E aqui um pouco de ideia de como seria um inventário, assim. Entendeu? Essa parte, que é mais uma mochila com itens equipáveis. Quando você vai para o lado, teria a parte de mapa. Quando você vai para o outro, teria uma parte de equipáveis. Passando aqui. Ai, não está passando. Deixa eu só complementar, Luiz. Você pode voltar ali, por favor, da floresta. A gente só esqueceu de falar assim, a sinopse do nosso jogo. Nosso jogo, ele é um pedaço da história que une o norte e o nordeste. O nosso jogo vai falar de um sistema chamado Seringal. A gente teve uma fase um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, final do século XIX, ali o boom da Revolução Industrial, 1850, a Segunda Revolução. Então, por volta de 1870, nessa década, muitos nordestinos foram recrutados para trabalhar nos seringais. Vai dar aquela imagem lá das seringueiras, Luiz, por favor. Dá um zoom aí. Então, assim, a borracha era extraída dessa árvore chamada seringueira. Nessa técnica aí, fazia sangrias na árvore, e o cara que fazia isso era o seringueiro. Só que ele estava meio que preso, era um trabalho de semi-escravidão. Ele não tinha como fugir disso, escapar disso, ele tinha uma dívida eterna. E a única moeda que ele tinha para trocar era a borracha. Então ele coletava essa seiva das árvores, uma fica distante da outra, 50 metros, 100 metros. Então um cara era responsável por 200, 300 árvores. Então eram muitas horas de trabalho. E aí, então, a gente é um sistema aviamento e tal, então esse sistema que a pessoa ficava presa ali. O nosso jogo vai se passar assim nesse contexto. Um dos desafios do nosso personagem protagonista é escapar dessa situação, escapar do seringal. E aí ele vai descobrindo, ele vai encontrando outras pessoas, outros personagens, outras histórias. Então, a base é essa, né? E aí a gente está chamando de Brasa, e já tem ideia até para outros cenários já no Nordeste também, mas vamos primeiro, assim, conseguir fazer esse, e é um desafio muito grande, mas é muito prazeroso também. Quando a gente vê, assim, um esboço desse, vê já um bonequinho ali pulando, sabe? A gente vai mostrar daqui a pouco. Era só para contextualizar assim, tá, gente? Tem muita coisa que fica só nos bastidores, que não vai estar no jogo, né? Só passando isso, tá? Obrigado, Luiz. Vou parar de falar, pode continuar. Certo. E por último aqui das imagens que eu queria mostrar, já tem mais outro exemplo. Por exemplo, um dos sistemas que vai ter no jogo é o sistema de fome. E um jogo, isso vai ser mais passado na segunda aula, mas um jogo é importante que ele tenha algo no visual dele que se destaque, que atrai o público e que converse também com o sistema que o jogo vai funcionar. E o que eu e a Amélia, que somos a equipe de design, pensamos sobre a barra de fome, seria, como o jogo se passa mais no norte, ser um pirarucu que ele vai perdendo as camadas de carne de acordo com que a fome do personagem vai gradualmente aumentando. E outra coisa que a gente fez foi essa carinha dele, que inicia quando a fome está completa, feliz, e quando a fome está finalizada, morta. E durante o processo ele vai entristecendo, porque ele está perdendo a carne. Também foi feito aqui, nesse daqui,
mais uma tentativa de esboço do personagem, sobre como os ângulos e formas do personagem poderiam conversar, e aqui uma tentativa de cenário. Isso é uma coisa bem interessante, essa tentativa de cenário, porque aqui a gente estava estudando um pouco sobre como os cenários de Hollow Knight, que é um jogo bem famoso, também se comportam, e é uma coisa incrível de se estudar. Não dá para perceber direito aqui, mas cada um desses quadrados possui uma tridimensionalidade gigante, onde essa parte amarela é a parte da frente, que ela é mais vista, essa parte azul seria a lateral dos blocos, e essa parte vermelha é a parte mais de trás do bloco, e tudo isso tem que ser visível num desenho para que o jogo funcione sem causar estranheza no olhar, sabe? Que um teste como isso poderia ser visível, aqui um teste com angulação maior, uma ideia maior disso, mas já desistimos dessa ideia. E é isso, essa parte mais de esboços do jogo tá assim por enquanto. Tem mais alguns esboços que estão com a Amélia, que eu não tenho, e Caio vai mostrar outra parte agora. Oi, gente, sou eu de novo. Eu estou agora com o microfone do computador, então se meu áudio estiver ruim ou esse tipo de coisa, podem falar. Gente, eu vou compartilhar agora a tela do Game Maker em si, né, que é onde a magia é feita, assim, entre aspas, né? Mostra o seu jogo, Caio. Mostra aí para todo mundo ver. Calma, agora não. Gente, primeiramente, eu gostaria de dizer que não reparem na bagunça. Tá um pouco bagunçado, né? Isso aqui não era para estar bagunçado desse jeito, os objetos tudo solto aqui. Era para ter uma pastazinha separada assim, ó. Que nem tem aqui, ó, tem efeitos, a vegetação, aí tal coisa. Mas tá sendo trabalhado isso. Não vou me aprofundar muito agora na programação em si, ó. Aqui a gente tem código, tudo isso aqui é código. Aqui é um código, aqui é outro código, é mais código. Vou focar mais agora na parte visível, que é o que vai provavelmente animar vocês. Como o Luiz falou, a gente visualmente não tem muita coisa ainda, mas o jogo, ele tá isso aqui. A base do jogo tá isso aqui. A gente tem um personagem que se move, né, nas duas direções, ele pula. Até esse efeitozinho que a gente colocou recentemente. Segurando no X, ele corre também, ó. Tem esse efeitozinho quando corre e abaixa a energia dele. O personagem ataca também, tem essa caixinha de mensagem com, né, que a gente fez também esse sistema de diálogo, entre aspas. Ele ataca. Quando ela ataca, tem esse pequeno efeitozinho aqui também, ó, na tela. Primeiro, como é que se diz? Indicar impacto, certo? Tem esses coletáveis, as pequenas moedinhas que a gente colocou. Vocês têm um terreno aqui todo produzido já. Isso aqui depois, pessoal, isso aqui tá como se fosse a planta do jogo, né? E quando os meninos trouxerem os sprites do jogo, né? A parte gráfica, a gente vai ter o jogo pronto. É como se aqui fosse um esqueleto, certo? Isso aqui vai ser uma trepadeira, né? Uma planta que você pode escalar, ó, verticalmente. Mostra aí, cara, o bichinho com pouca vida aí. Tem aquela com as árvores, é um pouquinho antiga. Eu posso procurar, que eu acho que agora eu não vou ter aqui. Eu posso mandar no Não, grupo tudo bem. Se tiver igual ao longo do curso, você vai mostrar. Na próxima aula já pode mostrar. Mas é só para mostrar para o pessoal aqui um pouco dos bastidores. A gente vai vivenciar isso daqui no jogo, né? Que o que ele aqui está falando, pessoal, é que a gente tinha uma versão mais antiga, né, aqui do Brasa, que ele tinha gráficos já, tinha árvores, tinha vegetação, estava bem estruturado assim, visualmente. Só que depois que a Amélia entrou na equipe, ela conversou com o Luiz e viu, ó, não tá legal isso aqui, vamos ter que mudar. E aí foi feito algumas mudanças, eles estão reformulando agora, né? Mas está aqui o jogo, pessoal. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas o personagem ele tem um all slide também, que é basicamente essa pequena arrastadinha que o personagem dá na parede do jogo. Vou procurar uma parede aqui. Você vê que ele consegue dar tipo uma grudada na parede, ó. Ele desliza mais devagar. Legal. Como vai cansando. Caio, só uma observação. Eu não sei se todos estão familiarizados com alguns termos. É interessante, gente, se vocês tiverem dúvida com algum termo, que às vezes é um conceito, né? Não é só uma expressão assim, solta no ar, tá? É legal a gente ter aí um glossário, né? Um dicionário, Caio. Não sei, porque eu acho que não sei se tem gente que já trabalhou
produzindo algum tipo de jogo, era bom a gente fazer esse Correto, dicionário, tá? Para a equipe correto, aí, fica aí correto, uma missão para a equipe, correto. para a gente estar na mesma página sempre, tá bom? É que aqui, como a gente está fazendo uma parte mais, uma apresentação, eu estou falando assim mais por cima, mas dentro das aulas, quando a gente for introduzir algum conceito, a gente vai falar, olha, um sprite é isso aqui, tal coisa. Compreende? Agora porque eu Isso, isso. estou passando por cima, assim, Legal. mais E aí, o pessoal que está aí acompanhando, pode perguntar também, tá, gente? Não fique com dúvida. Levanta a mão, chama, pode perguntar, tá? correto. Pessoal, lembrando que isso aí, para a parte do código, para quem viu e ficou assustado, com medo, a gente vai trabalhar cada coisa. Obviamente, todos vocês vão saber o que é. Nosso objetivo, inclusive, é esse. E a gente vai com calma. Só que essa parte aí já está muito mais estruturada, certo? Assim, para começo. É uma parte bem mais avançada. Pode ficar tranquilo que a gente vai do básico mesmo. Nosso objetivo aqui é que todos vocês saiam no nível assim, até que bom. Né? Do Game Maker com um jogo feito, etc. Vai dar certo. Inclusive, pessoal, quem não tem conhecimento de programação em si, não conhece, fiquem tranquilos que vai ser uma coisa abordada dentro do curso, certo? Dentro, e se vocês precisarem de ajuda fora do curso também. Sim, aí eu ia pedir agora para Caio mostrar esse jogo dele, porque Caio tem um jogo, meu amigo, que é bonito, viu? Sinceramente. Não sei se eu mostro, não sei se eu mostro. Mostra aí, Caio, bem ligeirinho. Mostra aí. Respondendo aqui a pergunta que o pessoal está fazendo, só ler aqui, dá para escalar as paredes? Vai dar para escalar as paredes. Tá dando um pequeno spoiler. Vai ter o wall jump no jogo, sim, você pular de uma parede para outra. Pessoal, o Game Maker ele usa GML. GML é Game Maker Language. Então, sim, é uma linguagem de programação própria do Game Maker. Quem já tem familiarização com programação, né, já entende os conceitos, vai ser bem fácil, né? Bem fácil de pegar. Ela é bastante parecida, é como se fosse uma mistura de Python com JavaScript. Eu acho, sim. E para quem não tem domínio de programação também, não conhece, como eu falei, vai ser apresentado. Gente, eu queria mostrar agora. Vixe, lá é uma amostrada. Vai, pode dizer, pode dizer. Eu queria mostrar agora um projeto meu, né? Que é o Momochute, né? Uma coisa que eu venho fazendo comigo há bastante tempo já. Eu fiz a primeira versão dele. Foi lançada em outubro do ano passado. Antes disso, eu já vinha fazendo ele há bastante tempo também. E basicamente é esse jogo aqui. Só carregar aqui. Peraí que o jogo tá abrindo, peraí. Lembrando que ele não terminou também. Então, assim, tá só uma partezinha do jogo, digamos assim. Tá sem o menu e tal, mas ele é desenrolado, viu? Basicamente, pessoal, esse jogo aqui é um jogo que ele foca em ser um roguelike de arena, que você vai passando o tempo e você vai pegando armas, vai pegando itens diferentes. O jogo crashou, ok, tudo bem, vive assim mesmo. Mas basicamente é um jogo que ele foca, o diferencial dele, o ponto dele, é que quanto mais. Eu não estava preparado para isso, não. Ele é um jogo que ele foca em quanto mais você joga, mais forte você fica. Não se preocupe que vai acontecer bastante isso com vocês. Vocês vão chegar em casa, amanhã o jogo que eu fiz aqui, vai rodar, o jogo vai explodir o celular na sua mão. É um jogo que ele foca, o diferencial dele é que ele foca em ser um jogo que você vai ficando cada vez mais forte, né, no que o tempo dentro do jogo vai passando, e os seus inimigos vão ficando cada vez mais fortes também. Então é um jogo que ele se assemelha, né, o fio dele, a emoção dele assim, se assemelha bastante com o Katana Zero, que a gente mencionou. Ele é um jogo que do meio pro final, meu amigo, é caos, tiro pra cima, explosão. Exatamente, tipo um Tower Defense, só que você é a torre, no caso, né? Basicamente. Se for pra comparar, eu acho que dá pra comparar ele com Vampire Survivors, macho. Vampire Survivors é um jogo parecido com esse também, é um roguelike de arena. Né? E roguelike é um gênero de jogo que você vai jogando. Roguelike de arena é um gênero que você vai jogando e quanto mais você joga, mais coisas você vai liberando pro jogo. Assim, se você morrer, morreu. Você não recupera o seu save. Morreu, perdeu. Só que toda vez que você joga, tipo The Binding of Isaac, exatamente. Toda vez que você joga, foi uma das inspirações do jogo, inclusive, The Binding of Isaac. Quando você joga, quem entrou na aula, assinou a presença e saiu e foi com falta. Rapaz, não fica com falta porque assinou, né? Mas, assim, quem Binding of Isaac diversos itens, exatamente.
Aí a pessoa vem para aula, vem Não só vai, exatamente. Não vai pegar Uma o coisa. conteúdo da aula, né? Exatamente. Como a lista de frequência, ela não vai ser entregue no início da aula, ela vai ser entregue em algum momento lá para o meio final da aula, então É isso. fica mais complicado da pessoa só entrar, assinar a frequência e sair. A gente mandou nessa primeira porque a primeira a gente não se programou muito bem para isso. Tipo, que horas a gente vai mandar a presença? A gente só entrou e mandou. Nas próximas aulas a gente vai estar evitando isso. Então, tipo, vocês veem que eu falo bastante sobre o que torna o jogo diferente, né? Quando a gente analisa um jogo, eu particularmente sempre falo sobre isso. O diferencial desse jogo é tal coisa. O diferencial desse jogo é tal coisa. A gente vai focar em ensinar vocês a fazerem jogos especiais. Entendem? Essa é a palavra. Eu acho que cada jogo, né, feito aqui dentro do curso, ele precisa ser um jogo que ele se diferencie de algum... Exatamente, jogos únicos. Um jogo que ele se diferencie, né, assim, uns dos outros, porque a gente vive, hoje em dia, em um mercado que ele foca muito em querer fazer sempre o que está na moda, o que está no hype, porque vai dar muito dinheiro, e obviamente que não é assim que funciona, né? Se o seu jogo não tiver algum um brilho assim que faça ele ser diferente dos outros jogos, você vai ser só mais um, né? A gente tem que ser diferente em tudo na nossa vida e dentro dos jogos, né, que a gente produzir, não vai ser diferente. Inclusive, para reforçar o que Muriel tinha falado há um tempo, agora, né, agora há pouco, que a gente não precisa se desesperar, não precisa ser perfeito. Eu queria mostrar para vocês como que era a primeira versão do Momo Shooting, né? Que, como eu falei, eu já estou com ele há bastante tempo já. Então vocês podem esperar que as primeiras versões dele não foram lá essas coisas, né? Realmente não foram. Vou só ver se eu acho aqui. O Cult of the Lamb não tem tanta fandom. Pessoal, outra coisa. Pode falar, Muriel. Fala. Bem rapidinho, Caio. O primeiro jogo que eu fiz e que um amigo meu também fez. Não, na verdade, que um amigo meu fez, na verdade. Eu também, de certa forma, é um jogo do pato. Então, assim, no Game Maker, em qualquer linguagem, qualquer linguagem de programação, mas principalmente aqui no desenvolvimento de um jogo, não entre pensando que seu primeiro jogo vai ser o GTA 6, porque spoiler não vai. Exatamente. Certo? Só que assim, como eu disse, para aprender, o básico é o fundamental, sabe? Então, mais uma vez, um dos primeiros jogos que eu fiz foi com um jogo do pato, assim, uma besteirinha, mas conforme o tempo foi passando, Correto. a pessoa vai desenrolando, vai aprendendo. Correto. Inclusive, começar do básico é muito bom, porque você aprende muita coisa. E aí sim, você vai se estruturando, vai fazendo um jogo maior. Certo? Pessoal, a gente tem aqui agora, só para finalizar essa parte do Momo Shooting, a gente tem aqui como o Momo Shooting está atualmente. Podemos ver que já está desenhado, já tem um fundo, tem uma HUD bem feita, né? Tem armas que funcionam de formas diferentes, né? Tem a lojinha do jogo aqui também, você pode comprar itens diferentes. Essa versão aqui está um pouco desatualizada, mas é uma gameplay assim, relativamente recente. Vocês podem ver, tem inimigos diferentes. É um jogo que está focando assim, está se estruturando, né? Cara, a primeira versão do Momo Shooting foi isso aqui. Era isso aqui. A primeira versão pública do meu jogo foi assim. E vocês podem ver que, tipo, não necessariamente tá um jogo extremamente horrível, né? Eu reconheço que fez parte do processo. Como o Muriel falou, a gente tem que começar do pequeno. Mas eu não mexo assim, eu não tenho anos de Game Maker. E eu tive essa evolução aqui, dá para ver que foi uma evolução significativa. Né? E é isso que eu espero de vocês aqui no curso, né? A gente quer começar do pequeno e levar vocês de um modo que vocês vão se desenvolver dentro do curso, vão aprender cada vez mais e vão deixar o jogo de vocês, como eu falei, únicos e especiais, diferentes uns dos outros. E só mais uma coisa que eu queria explicar para vocês é o gênero do jogo que a gente vai montar, é algo bem importante ser explicado, porque como o curso visa que vocês saiam com alguma coisa, pelo menos um protótipo ao final do curso, é importante que vocês façam algo pelo menos do mesmo gênero para que a gente consiga orientar melhor. Que, nesse caso, para o nosso jogo, para esse curso, o gênero que a gente vai usar é o gênero top-down de jogos. Todos os jogos serão jogos top-down, mas
vocês vão ver durante o curso que, apesar de todos irem fazer um jogo no estilo top-down, os jogos vão ser muito diferentes uns dos outros. Os jogos top-down, eles são jogos que a vista do jogo é um jogo de cima para baixo. Undertale é um jogo top-down. A movimentação é uma movimentação top-down. The Binding of Isaac, que é top-down. O Momoshooting é top-down. São jogos que tem esse estilo parecido com um jogo que Caio acabou de mostrar, que você tem a visão mais de cima do personagem. O Média deu aí mais alguns exemplos de como é. E outra coisa, todos nós que estamos orientando você, a gente também tem nossos próprios projetos e jogos. Eu, por exemplo, tenho um jogo que eu estou projetando, além do Brasa, que é um jogo que ele ainda não tem um nome muito bem definido. O nome que está nele, por enquanto, é Boa Noite Insônia, que é um jogo de conversa, onde você sai de madrugada conversando com pessoas. Eu estou fazendo um esboço para esse jogo. E a ideia é ser uma espécie de jogo de diálogo. Diálogos da madrugada, a ideia do jogo. Onde você vai conversando com pessoas que você encontra pela rua e descobrindo a história delas e descobrindo um pouco da sua história também. Isso, tipo um visual novel, tipo Coffee Talk, só que é um Coffee Talk onde você andaria, no caso. Amélia também tem um jogo projetado, caso ela queira falar um pouco sobre, que é o... Eu tenho um jogo, ele é top-down também, um jogo que eu fiz ano passado para um projeto de escola. Eu não vou ter ele aqui para mostrar para vocês, eu não tenho o arquivo desse jogo, mas o nome do jogo é As Aventuras Espaciais do Garoto e do Rapaz, e era um jogo muito parecido com Enter the Gungeon, com um sistema de aleatoriedade de salas, assim, que você atirava nos bichos e consertava a nave espacial das aventuras. Não vou me estender muito sobre, mas o ponto é que para fazer um jogo top-down você pode ter uma ideia muito tipo, eu quero fazer um jogo só de diálogo, então ainda dá certo para fazer um jogo tipo mais focado na história e pá. Ou se vocês quiserem fazer um jogo muito mais tipo de tiro, assim, de ação, também é possível de fazer. Tem muitas ideias. Pessoal, como a gente tá sem tempo, para quem não entendeu, o jogo top-down é tipo isso aqui, ó. O mundo é aberto, resumidamente. Sabe? Então é uma coisa assim, não é que nem jogo de plataforma, né? E a gente pretende ao longo do curso, mostrar para vocês e fazer com vocês um jogo assim, desse jeito, com um mundo mais aberto, sabe? Sem o caso da plataforma. E por que não fazer um jogo de plataforma para começo? A questão é que para o próprio Game Maker, assim como para qualquer... Fazer um jogo de plataforma, de certa forma, é problemático. Por quê? Porque você tem que se preocupar com gravidade e tudo. Então, assim, o foco do nosso curso, por enquanto, vai ser jogo top-down. Jogo assim, mais aberto, que nem Undertale, tal, que nem esse que eu mostrei, que é um mini projeto que eu não terminei ainda, que é meu, inclusive, e enfim, basicamente é isso. E esse é o tipo de jogo que a gente pretende trabalhar com vocês. Para ser mais tranquilo e tal, enfim. Pessoal, é isso. Hoje era mais para apresentar isso, apresentar a gente. Dá para ver um pouco sobre o processo de criação de artes, deu para ver um pouco sobre o processo de criação de jogo no geral. Eu espero que vocês curtam e participem da aula. A gente está fazendo esse curso com muito carinho e a gente conta com a participação de vocês. Quem não assinou a lista de frequência, por favor, assine. E a aula de hoje foi essa. Acho que a gente não tem mais nada para falar. E vocês estão liberados. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.